Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Hoje foi a leitura um pouco mais longa do que normalmente, mas eu gostaria de hoje falar sobre esses assuntos que nós lemos aqui. No capítulo 6, você se lembra da reunião passada, que nós estávamos mostrando que a ênfase de Jesus, nesse capítulo, e ele começa no próprio primeiro versículo, é: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, com o fim de ser glorificado pelos homens. O que o Senhor estava chamando a atenção dos discípulos era que eles deveriam fazer todas as coisas ao Pai que está nos céus, e não para que os homens pudessem ver. E o Senhor usou de 3 ilustrações, uma relacionada à oração, a outra à esmola, à oferta, e a outra ao jejum. E aí o Senhor continua falando de algumas coisas. E a ênfase do Senhor era: olha, guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens. Essa foi a ênfase. Por quê? Porque os escribas e os fariseus, a única preocupação que eles tinham era de fazer as coisas para serem vistos pelos homens. E aí o Senhor até diz: olha, eles receberam a recompensa que eles queriam. A recompensa deles era ser visto pelos homens. Mas o Senhor está dizendo a nós, os seus discípulos, assim como ele estava dizendo lá para aqueles discípulos dele ali de perto, e agora nós de longe aqui,
O Senhor diz, olha, mas se você quer a recompensa celestial, você quer ser recompensado pelo vosso Pai, então você, quando orar, você vá, entre no teu quarto, fechada a porta, em secreto, você vai orar. E o teu Pai que vem em secreto vai te responder, vai te recompensar. Olha, quando você der oferta, que a tua mão direita não veja o que a outra está fazendo. Porque aqueles, fariseus e escribas, eles quase que tocavam trombetas, quando eles iam ofertar, quando eles iam ajudar o necessitado, porque eles queriam ser vistos dos homens. Mas o Senhor Jesus fala então para os seus discípulos e para nós, olha, que cada um, quando der a oferta, que a sua mão direita nem saiba o que a esquerda está fazendo, ou seja, você deve fazer em secreto, porque o Pai Celestial, que vê todas as coisas, ele vê o que a gente faz em secreto e ele vai recompensar. E a questão toda, como nós vimos na reunião passada, e eu até usei aquele poema da Madre Teresa no final, vocês se lembram, A questão no final das contas, como ela até expressou lá muito bem, esse espírito que Jesus está falando, é que no final das contas é tudo entre eu e Deus. No final das contas é entre você e o Senhor, não é entre você e seus irmãos na fé, não é entre você e seu patrão, ou entre você e aqueles que se ajudam e que não reconhecem a sua ajuda, Não é entre você e o mundo, não é entre você e a sociedade, mas é entre você e Deus. E sempre é assim que o Evangelho coloca as coisas. O Evangelho, a ênfase do Evangelho do Senhor Jesus, com toda a simplicidade, eu preciso ter um relacionamento vivo, real com o Senhor. E não à vista dos homens. Paulo, nesse mesmo espírito, ele vai dizer para nós, olha, aqueles que são servos, na época de Paulo havia escravidão e Paulo não tocou nesse assunto, mas ele simplesmente diz, olha, essa é a contingência do momento, mas o servo, que ele faça as coisas para o seu Senhor, não como a homens, não para agradar a homens, mas faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Contextualizando para nós hoje olha, nós somos empregados, por exemplo, então lá no nosso trabalho a gente vai fazer as coisas não somente à vista do nosso chefe, do nosso patrão, mas nós faremos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E aí tem todas as implicações disso, Se você faz ao Senhor, você faz o seu melhor. Se você faz ao Senhor, você faz com toda a responsabilidade. Se você faz ao Senhor, você vai ter a graça de fazer com alegria e vai por aí. Esse é o Evangelho de uma maneira muito simples e tranquila. Sem qualquer complicação, não é verdade? Tem complicação nisso? Não. O Senhor ficou rebuscando nas palavras para nos dizer essas coisas? Como nós estamos vendo no Sermão do Monte? Não. Não tem aqui aquela falsa espiritualidade que alguns de nós têm. Por que alguns de nós carregam a falsa espiritualidade? Porque nós, em muitos momentos, estamos fazendo as coisas para que os homens vejam. Aí você se preocupa, com a forma que você vai orar, como eles, os escribas e os fariseus. Eles se preocupavam, eles faziam longas orações e longas repetições. E o Senhor chamou aquilo tudo de vãs repetições. Então a questão é entre eu e o Senhor, com toda a realidade. E o Senhor
A ênfase dele nesse capítulo 6 é isso, né, que houvesse realidade. O Senhor começa a falar de algumas coisas. E esses versos que nós lemos, né, esses versos estão relacionados com a questão nossa, do nosso dia a dia, se vamos estar ansiosos ou não pelas coisas da vida. Se estamos, né, servindo, querendo servir a dois senhores ou não. E o Senhor vai advertir, olha, não dá para servir a dois senhores. Veja, o Senhor fala as coisas assim de maneira muito objetiva, né? Olha, não dá para servir a dois senhores, ou você vai aborrecer um ou aborrecer o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas, né? Lá no original é a Mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus da riqueza. Não dá. E aí o Senhor, ao falar isto, ele vai dizer algumas coisas assim impressionantes para nós. Ninguém pode servir, versículo 24, a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí, olha só, a ligação que Jesus faz. Por esta causa, não andeis ansiosos pela vossa vida. Se a gente não está servindo a dois senhores, a ansiedade vai cair por terra. A ansiedade pelas coisas dessa vida. Então, assim, irmãos, por que isso aqui, que Jesus falou isso aqui, é tão importante, né? O Senhor conhece a nossa constituição, né? Como é que nós somos por dentro. A tendência normal nossa, né? A nossa tendência, né, é de correr atrás dessas coisas. E o Senhor ali antes, ele até falou também, olha, não fique preocupado em acumular riquezas. Não preocupe com essa riqueza daqui da terra. Né? Não acumuleis, ele diz, para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E aí o Senhor fala algo que é muito importante para nós, né? Que deve nos servir como um direcionador para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ele diz assim, olha, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que afirmação absoluta de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É assim que é. Não muda isto. Qual é o seu tesouro? Qual é o meu tesouro? Com toda certeza, o meu coração e o seu coração, né, estão colocados naquilo que é tesouro para nós. O que é tesouro? É aquilo que é muito importante para você. E aqui o Senhor está colocando nesse contexto, né, de riqueza, de querer servir a Deus, mas ao mesmo tempo querer servir as riquezas. De estar preocupado com o seu dia a dia em acumular as riquezas terrenas, não as riquezas celestiais.
E isso, né, vai nos levar a estarmos ansiosos com o que comer, com o que vestir e etc. E Jesus diz, olha, vocês não devem ser assim, não. Os gentios, ou seja, né, traduzindo, os gentios aqui, são aqueles que não eram do povo de Deus e não conheciam a Deus. Ou aqueles que não têm a Deus. Eles fazem isso. Mas vocês, Jesus diz, vocês têm um Pai celestial. Um Pai que cuida. O Senhor está nos colocando agora, né, a nossa atenção, né, não nessas coisas, né, não na ansiedade de preocupar que tem que ter, o que vai ser do dia de amanhã, etc., né, mas no Senhor, o nosso Pai. Então o Senhor vai falando aqui com seus discípulos, né? De uma maneira muito, sabe, direta, de maneira muito simples, muito clara. Qualquer pessoa pode entender isso aqui. Uma criança, né, poderia entender isso. Agora o problema é o seguinte, a gente entende, mas e o praticar? Nós nos esquecemos. Quando a gente percebe, né, o nosso coração está, sabe, em coisas que nós colocamos como tesouro e que não deveríamos ter colocado como tesouro. E aqui nesse contexto eu estou falando muito de coisas materiais, de riqueza, mas também nosso tesouro pode ser até uma pessoa, né? Amém. A minha esposa é meu tesouro, mas ele não pode ser um tesouro maior do que o Senhor, né? Porque o meu coração sempre vai onde está o meu tesouro. Mas o grande segredo é pedirmos mesmo a graça de Deus para que o próprio Deus, que o próprio Senhor se torne o tesouro do nosso coração, não é isso? Se o Senhor é aquilo que a pessoa que nós desejamos servir e temos o Senhor como nosso Rei, como o Senhor absoluto, então o nosso coração vai após o Senhor. E o Senhor, no final dessa palavra que Ele está dando aos seus discípulos, né, Ele vai dizer, olha, buscai, pois, né, olha, por causa disso, olha, não ande ansioso com o que comer, o que beber, com o seu dia a dia. Buscai, pois, em primeiro lugar. Coloque o coração, né, coloque como um tesouro, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E olha que coisa tão maravilhosa a promessa do Senhor nesse verso. Buscai, pois, em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça. E o que ele diz agora? Todo mundo aqui sabe de cor, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, normalmente, o que acontece, sabe o que é? A gente começa a ficar ansioso, e nós começamos a correr atrás daquelas coisas e deixamos o reino de Deus. E aí a gente não tem aquelas coisas e nem o reino de Deus. E às vezes é até bom que a gente fica correndo atrás dessas outras coisas demais. É claro que, olha, não estou absolutamente dizendo que nós não devemos trabalhar, pelo contrário, a palavra de Deus fala que aquele que trabalha é bom que não coma, né? Quem está comendo o pão da preguiça, a palavra de Deus fala que não pode nem comer, né? Não pode, né, nem usufruir do bem, né, de estar junto com aqueles que estão servindo o Senhor. O pão da preguiça não é para um discípulo de Jesus, tá certo? A palavra do Senhor fala que aquele, né, Efésios está dizendo, Paulo falando, olha, aquele que furtava não furte mais.
Antes, com as próprias mãos, trabalhe e ainda tenha com que acudir ao necessitado. Então, trabalhar, nós vamos trabalhar mesmo, né? Temos que ter essa responsabilidade. Mas aqui é não ter o nosso coração colocado nas questões materiais, no sentido de estarmos o tempo inteiro com as riquezas sendo o nosso tesouro, né? Aquilo que ocupa o nosso coração. E o caminho que o Senhor está falando é esse: olha, buscai, pois, em primeiro lugar, a prioridade ao reino de Deus. E as demais coisas vão vir por um acrescentamento do Senhor. O Senhor está prometendo isso. É claro que eu vou ser responsável em trabalhar, em diligenciar meu dia, etc. Mas as coisas é por um acrescentar de Deus. É o cuidado de Deus. O Senhor Jesus, né, está querendo mostrar para os seus discípulos e para nós aqui, por sua vez, que nós temos uma realidade espiritual. Temos uma pátria celestial, temos um Pai celestial. E que nós devemos ter o nosso coração nas coisas de Deus, no reino de Deus. Essa é a nossa prioridade. E as demais coisas o Senhor está prometendo, né, que Ele vai nos acrescentar. Mas como tem sido, né, hoje, né, os dias atuais? São dias muito agitados, né? E nós temos tantas coisas para fazer, tantas responsabilidades. Mas devemos ter um cuidado, né, de nos aquietar. Essa é uma palavra muito forte, né, no Novo Testamento, né? Nos aquietar, não estarmos inquietos, preocupados, agitados, mas nos aquietar no Senhor. Esse é um desafio para nós. Eu sei que é um desafio para mim e deve ser para você também. Não é? Como que a gente vai aquietar o nosso coração no meio de tantas coisas? Eu tenho que, talvez, né? Estou traduzindo aqui o coração, talvez, de alguém que esteja aqui ouvindo, né? Mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que suprir a minha casa, eu tenho que pagar o médico, o plano de saúde, né? Eu tenho tantas coisas para resolver. E isso pode nos levar, né, à inquietação. Coisas justas, coisas honestas, mas que podem tirar toda a nossa paz. E então nós precisamos nos voltar para o Senhor. Primeiro reconhecer, como Jesus fala, olha, quem fica assim preocupado, né, são os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas vocês têm um Pai. E Ele sabe de tudo que vocês precisam. Então essa é uma afirmação, né, maravilhosa do Senhor para nos voltarmos, né, para esta realidade da palavra do Senhor e crer de todo o coração. Sabe, a ansiedade, né, ela nos leva a ter uma vida muito infrutífera em vários sentidos. E a ansiedade acaba nos paralisando de fazer aquilo que deveria ser feito para o bem. E nesses dias, né, onde... Eu acho que não é só nesses dias, a gente fala agora, mas quando a gente lê a palavra, já lá, na época de Jesus, tanto que o Senhor estava falando, na época de Paulo também, né? Mas a gente vive nesse meio, né, onde a ênfase toda, né, é no ter, no possuir. E mesmo que a gente já tenha tudo com que, né, Paulo fala, né, se você tem, né, o que comer, o que vestir, estejais o quê? Contentes, né? Você tem ali aquilo que supre você, você já esteja contente, mas a gente parece que não está contente, né? Nem tendo muito mais do que comer e vestir, né? E a gente quer aquele
carro novo, aquela casa nova, e então a gente começa, né? A gente trabalha mais, a gente corre atrás, né? E esquecemos a palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu ler alguns versos aqui. Vamos ler alguns versos, só para vocês verem como que a palavra do Senhor nos mostra isso, né? Olha o que Paulo fala, 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Versículo 8, nesse versículo que nós citamos, a partir dele, 1 Timóteo 6, 8, diz assim, olha, tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Olha só que coisa. Não podeis servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas, né? E quando o nosso coração está nessa só situação, né, de querer ficar rico, cai em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E aí, olha só a afirmação também de Paulo aqui. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só que afirmação tão contundente de Paulo. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Que é loucura, né? Então vamos fazer aquilo que o Senhor está falando, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você não vai ter males, você não vai se traspassar a você mesmo com dores, com coisas nocivas. É muito bom que a gente responsavelmente, né, busque progredir, né, no nosso trabalho, naquilo que, nos bens que Deus vai permitindo a gente ter. Mas vamos lembrar de uma coisa, né? Nós somos mordomos do Senhor, tá certo? Tudo que é nosso, na realidade, estamos administrando como ao Senhor. E nós mesmos não pertencemos a nós, essa é que é a realidade, ou não é? Nós somos de quem? Somos propriedade, né? Um povo exclusivo de propriedade de Deus, diz Pedro. Então somos do Senhor, né? Às vezes nós caímos nesse laço, sabe? Então nós pensamos em riqueza, queremos possuir. Provérbios, né, tá lá, olha, não me dê nem a riqueza, né? E nem a pobreza, né? Ele pede ali, Senhor, me dê aqui, né, o suficiente, né? Mas Paulo aqui está indo assim, sabe? Num ponto muito crítico para muitos do povo de Deus. E ele já na época de Paulo está dizendo, né? Mas hoje é a mesma coisa. Muitos, né, seguiram essa cobiça. Primeira coisa que Paulo fala, desviaram da fé. Serviam bem ao Senhor, tinham um testemunho de fé, e de repente desviaram. Não servem mais o Senhor, eles não buscam mais os interesses do Senhor, mas buscam o que é propriamente seu, e vão por vários, né, problemas, né?
E Paulo diz, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Entram em confusões, né? Em coisas nocivas. Então você vai me perguntar, poxa, mas então nenhum discípulo de Jesus pode ser alguém rico? Não, eu não estou dizendo isso, nem o Senhor está dizendo, e nem Paulo. Alguns dos servos de Deus permitiu, e porque eles são bons mordomos, Deus deixou eles, sabe, progredirem na vida material. Mas o coração deles não está na riqueza. Este é o ponto. O coração tem que estar no Senhor. Vamos olhar alguns servos do Senhor. Abraão era rico? Não, não era rico, ele era riquíssimo. Né? Riquíssimo. Mas ele tinha um coração no Senhor. Jó, como é que foi a situação de Jó, né? Jó era rico pra caramba também. Falando assim no tempo, contextualizando, né? A época de Jó ele era muito rico. Ele perdeu todas as coisas, né? Mas nós sabemos o fim que ele teve. O Senhor depois deu para ele tudo em dobro. Mas ele tinha um coração no Senhor. Aí você espertamente, então quer dizer que se eu tiver um coração do Senhor, o Senhor vai me dar riqueza, então eu vou ter um coração do Senhor. Tá bom, quem sabe assim você tem um coração, que isso te estimule, né? É um estímulo errado, mas às vezes você pode pensar assim, mas não é isso, né? Isso não é verdadeiro. Mas a questão é, né, onde está o nosso tesouro? E se fazemos das riquezas o nosso tesouro, aí a gente começa a servir as riquezas. E isso vai trazer muito embaraço para nós. Isso vale para todos nós. Para aqueles que são mais abastados financeiramente, para os que são menos abastados. Ou para aqueles que são, né, vivem a vida com muito aperto e tudo. É a mesma coisa. A pessoa pode ser pobre, mas o coração dela é cobiçoso. E às vezes alguém que é pobre nesse mundo tem um coração muito, muito mais cobiçoso do que alguém que tem muito dinheiro, né? Então essa é uma advertência do Senhor, né? Se a gente lê o livro de Provérbios, né, há muitas palavras, né, de Provérbios, né, nos advertindo nesse sentido. Provérbios 28, 22 diz assim, olha, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. É uma advertência de Salomão, que era um homem muito rico e que conheceu dessa situação, né? Então, assim, irmãos, todo cuidado, né? Jesus está falando, né, para a gente colocar o nosso coração no Senhor, para esperar no Senhor, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Provérbios 27, 24 diz, porque as riquezas não duram para sempre. Outra passagem diz assim, olha, você não deve confiar nas suas riquezas, porque elas podem bater asas, criar asas para si. Vai embora. Né? Nós assistimos isso aí na sociedade quase todos os dias. Alguns que eram muito ricos ficam de repente com nada. Eu pessoalmente lido às vezes com pessoas assim, conheço algumas assim. Muito, 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 muito ricos e de repente aconteceram algumas coisas. E como diz a palavra de Deus, as riquezas, elas criaram asas e bateram as asas e foram embora. Então, assim, voltando aqui, né? Não preciso, acho que, exemplificar mais, né? Se você ler o Provérbios, vai estar cheio de diversos exemplos, né, sobre essa questão. Mas
Não precisamos, né, de tantos outros exemplos. Você leia depois Provérbios, busque, né, na concordância aí, faça esse exercício, né? Hoje é tão simples, né? Você tem as Bíblias eletrônicas, você entra lá, coloca lá uma palavra, fazer uma busca de uma palavra, coloca a palavra riqueza, e você vai ver quantos versos da palavra vão estar orientando e falando a esse respeito. Né? E Paulo, né, no mesmo Espírito do Senhor Jesus, Paulo então nos adverte também com essa questão. E Paulo vai falar também para a gente não estar, né, ansioso do mesmo jeito. Paulo vai dizer, né, de outra forma, mas é o mesmo Espírito do Senhor Jesus. Né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Estão lembrados? Ou em outra tradução, não andeis inquietos. Ou não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Não tem nada mais do que a ansiedade, nada mais do que a ansiedade para nos imobilizar, desculpe. Nos torna, né, receosos. Ficamos engessados. A preocupação, né? E aí a gente fica querendo, às vezes, até, será que tem um botãozinho que eu aperte aí, que desliga a preocupação, a ansiedade? Paulo nos dá algumas dicas. O Senhor também está falando aqui. Olha, considere. O Senhor usa exemplos assim maravilhosos, né? A erva do campo, né, ela cresce, o Senhor cuida dela, e vocês valem muito mais do que isso diante de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o reino de Deus, as outras coisas vão vir. Creia. Se somos pessoas responsáveis e que fazemos aquilo que o Senhor está falando para a gente fazer com relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, e se buscarmos então o reino de Deus, certamente as coisas serão acrescentadas. Que coisas que Jesus está falando aqui que vão ser acrescentadas? O que ele está falando? Me ajudem aí. Quais as coisas? Ele está falando aí, oi? O que comer e o que vestir, aquilo que é básico, aquilo do dia a dia. O que vai ser da gente amanhã, né? Então nós, né, com a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a gente vai lá para o dia de amanhã. E isso nos deixa terrivelmente amedrontados, né? Começamos a ficar com medo, o que vai ser amanhã, como é que vai ser a situação? E Jesus está dizendo aqui, olha, basta a cada dia seu próprio mal. O amanhã vai trazer os cuidados dele. Quanto a você, meu discípulo, fique no hoje, no agora aqui, ó. Sabe? É como se o Senhor dissesse para a gente, né? Olha, você não tem capacidade para carregar a carga além do dia de hoje. Deixa amanhã tem os problemas de amanhã. Fique no hoje. Ah, mas poxa, é quase impossível, né? Eu tenho que fazer, tenho que resolver tantas coisas, como é que eu vou fazer? Faça exercício como Paulo nos ensinou, né? Eu já citei aqui, lá em Filipenses. Né? Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Não ande ansioso com nada, mas seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Você faz isso quando está ansioso? É isso que deve ser feito. Quando eu estou ansioso e você estiver ansioso, nós devemos seguir esse caminho que Paulo está dizendo. Fazer conhecido diante de Deus as nossas petições. O que é que está incomodando a gente? O que é que está nos inquietando?
Aqui o Senhor estava falando de coisas materiais do dia a dia, mas às vezes são coisas, né, que não são materiais, mas nós estamos preocupados, né, com a saúde, o que está acontecendo com os filhos, o que quer que seja, que vai acontecer lá no trabalho, né? Será que eu vou ser mandado embora ou não, nessa crise assim ou assado, né? Seja conhecido diante de Deus a sua petição. Nós temos que dizer para o Senhor, vamos abrir o coração para o Senhor. E aí você, puxa vida, mas olha, ô Billy, eu já fiz isso, mas não funcionou. Você só fez um pouco. Vamos até o final. Você fez a metade do caminho aí, né? Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Você vai, né, levar diante de Deus o seu pedido, pela oração e súplica. Você já orou e suplicou a Deus? Já, Billy, mas não funcionou. Mas o que mais que Paulo diz? Com ações de graças. As ações de graças revelam, na realidade, é que nós estamos crendo que ao pedir ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Jesus, no Sermão do Monte, mais à frente, um pouco desse capítulo 6, lá no capítulo 7, ele vai dizer, pedi e acontece o quê? Dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Ela é tão direta, tão maravilhosa, simples, né? E a gente faz tanta confusão porque temos um coração como o dos discípulos lá no início, né? Um coração lento em crer, em aceitar a palavra. O Senhor falou com os discípulos, vocês são muito incrédulos. Homens de pequena fé, Jesus falou para eles. Às vezes nós ficamos na mesma situação. Mas então, voltando à ansiedade, você orou, você suplicou, fez conhecido diante de Deus, né, as suas petições e as ações de graças, com ações de graças, porque as ações de graças, elas estão nos indicando que nós estamos crendo que Deus vai fazer e por isso nós já damos graças ao Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Billy, eu já fiz tudo isso. Mas não, uma pessoa já falou isso comigo, tá? Eu já fiz isso, mas olha, eu continuo nervoso. Né, eu estou muito ansiosa, essa foi minha irmã. Estou muito ansiosa, eu não sei o que vai acontecer. Eu já orei, eu já supliquei, eu já fiz tudo, já dei ações de graça, já agradeci a Deus, mas olha, eu não consigo tirar isso, sabe? Eu estou preocupado, eu não consigo acabar essa preocupação. É porque ela andou a metade do caminho, né? Até agora nós andamos a metade, né? Aí Paulo continua. O que ele continua, irmãos? Me ajudem aí. Me ajudem enquanto eu estou abrindo aí a palavra. Filipenses 4. Ele fala no versículo 8, continuando, né? A gente já citou isso, ele continua. Finalmente, irmãos, versículo 8, capítulo 4, Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós vamos levar as nossas petições ao Senhor, aquilo que está nos preocupando, aquilo em que nós estamos ansiosos, vamos lançar isso diante do Senhor. Como Pedro fala, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós vamos fazer isso, mas esse é meio caminho, né? A oração com ações de graça. Agora nós temos que ocupar a nossa mente, o nosso coração,
com isso aqui que Paulo está falando. O que for verdadeiro, o que for respeitável, você tem que colocar os pensamentos que não sejam de ansiedade. Eu me lembro que eu estava tentando ajudar uma pessoa, e aí ela, mas eu não consigo. Eu falei, você consegue sim. Faz o seguinte, pega um papel aí. Anote 10 coisas que são boas. Coisas que te aconteceu, que Deus te abençoou, ou que você crê na sua fé, coisas boas. E toda vez, então, começar a querer vir de novo para a oração, você tira esse papelzinho e lembra e ora e dê graças ao Senhor por aquelas coisas. E aí funcionou. Então é isso, né? Por um lado, né? É o despojar, eu estou lançando fora a minha ansiedade, né? Estou lançando fora, mas eu estou agora revestindo aquilo que é bom, sabe? Colocando na minha mente, sabe? Crendo naquilo que o Senhor fez, crendo na palavra de Deus, sabe? Enchendo a minha mente com as coisas boas de Deus, para que a fé possa nascer de novo, sabe? A fé ser aumentada, exercitada. E a preocupação, sabe? Ir embora e não estar mais lá. O Senhor está falando, olha, vocês não podem aumentar um côvado, né? Não vão aumentar nada na sua vida, né? Deixa nas mãos do Senhor. Na mão do Senhor é o lugar mais seguro para nós. A gente quer tomar conta das coisas, a gente quer ir lá e, né? Mas o Senhor fala, olha as aves do céu, elas estão aí. O Pai cuida delas. Essas plantas, essas ervas que nascem e depois é queimada e lançada fora, Deus cuida disso. E vocês valem muito mais do que isso. Então, o Senhor nos chama, né, como discípulos, sabe, para vivermos uma vida assim leve. É claro que o discípulo do Senhor vai sofrer em alguns momentos, né, vai ter dificuldade, nós já vimos nas bem-aventuranças. Mas assim, no nosso espírito, no nosso coração, sabe, vai ter leveza. Vamos deixar o dia de amanhã aos cuidados do amanhã. Vamos ficar aqui, né, no hoje com o Senhor, firmados no Senhor. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Crer que as outras coisas serão acrescentadas. Não vamos, né? O provérbio diz, não coloque a sua inteligência em ser rico. Paulo está dizendo, olha, não fique buscando riqueza, que alguns foram fazer isso e se deram mal, né? Traspassaram a si mesmos com muitas dores. E Jesus, então, na palavra do Senhor olha, vocês não podem servir a dois senhores. Não dá para servir a riqueza, né, e a Deus. Busque o reino de Deus. Sabe, que o nosso coração, sabe, esteja livre de tantas coisas, de tantos tropeços. Temos que nos lembrar constantemente disso. Eu preciso me lembrar disso o tempo inteiro. Porque senão, o tempo inteiro, nossa cabeça é, né, eu preciso possuir, eu preciso ganhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Será que vai ter? Será que não vai? Então vamos deixar nas mãos do Senhor. Viver de modo responsável, mas vamos deixar nas mãos do Senhor. O Senhor termina essa palavra assim, né? Olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Né? O amanhã vai cuidar dele, né? Então que Deus nos abençoe.